É, pessoal, tá aqui Douglas Monteiro, preparador físico, educador físico e nutricionista, porque para tirar uma grande dúvida, qual seria o segredo do Arnold ter aquelas panturrilhas em forma daquele diamante maravilhoso? Mas antes disso, vou explicar muita coisa sobre a panturrilha, vem com a gente. Pessoal, acho que antes de falar da panturrilha, do treino em si e da história do Arnold, que eu tenho que falar para vocês. A panturrilha é chamada o quê? Do segundo coração, o coração periférico. Ou seja, o coração manda sangue para baixo e quem faz esse retorno venoso é a panturrilha. Ou seja, a panturrilha é chamada de segundo coração justamente por causa disso. E o que é interessante também, ela é chamada de tríceps surral. Isso mesmo que você escutou, ou seja, estão envolvidos 3 músculos. Os 2 gastrocnêmicos que fazem aquela forma do coração e abaixo dele tem o sóleo. E eu vou falar para você algumas diferenças que tem do quê? Da panturrilha em pé, que é essa máquina aqui, e essa panturrilha aqui sentada, porque ela é chamada de banco sóleo. Justamente vou falar para vocês quais são as diferenças de fazer ela sentada e de fazer a panturrilha em pé. E tem diferença de angulação e também de ativação dos músculos que envolvem esses 3 músculos. Bora lá comigo. Pessoal, você deve estar se perguntando por que eu tenho que fazer a panturrilha sentado e a panturrilha em pé, ou na própria máquina de panturrilha, ou até mesmo no Smith dá para ser feito com calço. Enfim, você faz aqui por quê? O que ocorre aqui, pessoal, quando eu faço essa flexão do joelho aqui, ó, o que acontece? Você anula um pouco a ação dos gastrocnêmios. Por isso é chamado de sóleo, por quê? Que vai pegar esse músculo embaixo dos gastrocnêmios. Vai pegar justamente o sóleo que está abaixo do gastrocnêmio. Então você tem que fazer ela sentado. Bora lá fazer? Pessoal, foi como eu disse, o banquinho, que o pessoal chama dele de burrinho, ou seja, também que é chamado de banco sóleo, já é esse nome, porque quando você faz essa flexão do joelho ali para você fazer sentado, você anula a ação do gastrocnêmios um pouco e pega mais o sólio que está embaixo. Então por isso é interessante você estar fazendo tanto a panturrilha sentado, que vai focar mais a parte interna, e agora você vai fazer comigo a panturrilha em pé. Pessoal, vou dar uma dica legal para vocês. Faça a extensão total do pé até embaixo, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, sem o peso aqui, ó. Você vai descer até aqui, ó, e subir. Desce e sobe. Desce e sobe. Nada de chegar até aqui, ó, e voltar. Isso aqui, ó, não existe. Você pode fazer até como base, assim, para dar só uma intensidade no final. Mas faça totalmente a extensão aqui, ó, da flexão plantar. Você vai fazer 2 flexão plantar. Você vai fazer até o final, até em cima. Você tem que fazer completo o movimento. Outra dica é ficar bem na ponta do hálate, ou seja, do dedão ali, ó. E não ficar com o pé totalmente aqui. Assim, vai ficar quase na ponta do pé mesmo e descer, tracionar até lá embaixo e voltar até lá em cima. Eu vou mostrar para vocês aqui que aqui tem a máquina para fazer a panturrilha, mas também depois eu mostro também lá no Smith para vocês, que às vezes tem esse recurso na academia. Tem muita academia às vezes que não tem o próprio aparelho para estar fazendo panturrilha em pé. Bora lá fazendo esse daqui. Então, pessoal, com a ponta do pé, fica bem na ponta, o hálux ali, ó, o dedão, desce o calcanhar lá embaixo e sobe. Desce o calcanhar e sobe. Movimento completo você tem que fazer. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Número de repetições é um músculo muito resistente. Você tem que bater nele. Bater mesmo, isso mesmo que você escutou, bater. Fora da palavra que você quiser, você tem que pôr ele para trabalhar. Então você pode fazer o número de repetições mais alto. Ou seja, 15, 20, 25, até mesmo 30 repetições. Carga, pode tacar carga também. Ou você faz com o número de repetições ou com uma carga para fatigar ele muito mais rápido. Beleza? Pessoal, como eu disse, como aqui tem uma máquina de fazer a panturrilha em pé, a gente também usa aqui o Smith. Recurso, um calço para poder estar fazendo, com certeza. Então, você vai pegar o calço para colocar lá, vai apoiar e vai fazer aqui, ó, no Smith. Sempre alongando, pessoal. Até embaixo o calcanhar e sobe.
Ó, pessoal, desce bem, alonga bem, desce, desce. Se possível, no dedão, pessoal. Você vai ver a diferença que dá. Nada deixar no meio do pé para fazer movimento até essa altura aqui, ó. Tem que descer, pessoal, até lá embaixo e subir. Se possível, no dedão, no hálux aí, ó. Pessoal, vou fazer um terceiro exercício, vamos dizer que seja um bônus para vocês. Porque você vai fazer aqui no leg, ele vai pegar um pouquinho mais a parte anterior da perna, ou seja, da panturrilha, que seria o tibial anterior, na parte da frente dela mesma. O princípio dos três que a gente fez aqui, o princípio é o quê? Flexão plantar, todos vão fazer, porém, algumas angulações que você procura trabalhar, enfatiza mais o músculo, entendeu? Então aqui é legal tá fazendo. Seria legal fazer umas 4 séries em pé, umas 4 séries sentado, né? Que daí pegaria mais o sólio, inclusive o nome do aparelho é banco sólio, ou então no Smith, se não tiver o agachamento de panturrilha igual tem aqui na academia. E esse aqui é legal que vai pegar justamente a parte anterior da panturrilha, que é o tibial anterior. Mas todos, falando de novo para vocês, enfatizo aqui a flexão plantar, beleza? Vamos lá fazer aqui para vocês verem. Tá pesado o bicho aqui, hein? Já sai com 300 na power. É, gente, tá se perguntando aí agora, né? Treino secreto do Arnold, vocês viram fazendo tibial anterior um pouco mais um leg, viram fazendo lá no agachamento de panturrilha em pé e viram fazendo no banco sólio para pegar mais o sólio sentado. E agora eu vou falar para você qual seria o segredo do Arnold. Qual seria o segredo do Arnold? Muitos aí estão se perguntando genética. Pelo contrário, pessoal, eu não tinha genética. Vou mostrar para vocês um vídeo do menino com uma genética de panturrilha agora. Vejam aí. E agora vocês viram que é genética. Agora o Arnold não tinha genética, pessoal. Pelo contrário, o Arnold era ridicularizado. Ele fazia uma coisa muito interessante, que servia do que de estímulo tanto mental para ele, e ele transformava o quê? Essa falta de genética dele de panturrilhas em incentivo para ele treinar. Ele chegou a cortar todas as calças dele na altura do joelho, para ser ridicularizado pelo pessoal. Tanto mandava risada da perna, o Arnold não tem perna, não tem perna. Ele treinava, gente. O segredo é esse, pessoal. Vai treinar de uma constância, que é isso que ele fala, mentalizar o que você quer, entendeu? Então o Arnold treinava. E ele era tão ridicularizado que se você pegar as fotos deles lá no passado, ele tirava fotos só dentro de lago. Para quê? Para realmente esconder as panturrilhas. Então, pessoal, se você gostou, curte aí, dá um like, dá aquela força, aquela fortalecida para nós no canal aí. Um abraço e aguarde para mais dicas aí.